Boa noite, pessoal. Está começando agora mais uma live na TV Negócio Fechado. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil e eu faço parte do escritório de advocacia Caldeira Paisante Advogados. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto específico, sobre uso capião. Se você tiver alguma dúvida nessa área, você pode mandar suas perguntas. É claro que o nosso escritório trata de outras áreas também, direito previdenciário, direito imobiliário, que envolve o uso capião, direito de família. E nós estamos aqui para atender vocês e para prestar esclarecimentos a respeito do direito brasileiro em si, ok? Boa noite a todos que estão entrando, boa noite ao Rafael, a todos vocês que estão participando. É um prazer estar aqui. Nós estamos abertos às perguntas. E o nosso site é caldeirapaisante.com.br e nós temos também uma página do Facebook, Caldeira Paisante Advogados. Se você quiser conhecer o nosso serviço, pode ir até lá no site, conhecer. Nós temos um blog lá também no site que contém várias matérias e informações do direito brasileiro, ok? Então hoje nós trouxemos aqui o assunto uso capião. E eu trouxe esse assunto porque muitas pessoas que estão no exterior, eles adquirem imóveis no Brasil e não sabem sobre a questão jurídica. Eles deixam alguém morando, eles permitem que outras pessoas usufruam desse imóvel e não sabem as consequências jurídicas da sua posição. Então nós estamos aqui para ajudar vocês a entenderem, tá bom? Essa questão. E a primeira coisa que eu quero trazer é o conceito de uso capião. O que é uso capião? É uma forma de se adquirir o imóvel, sendo que essa forma não é através do proprietário, do anterior proprietário. É uma forma independente. A gente diz aqui que é uma forma originária. Originária porque não é uma forma derivada. Eu não dependo de quem era o dono para adquirir. E existem vários requisitos para que o uso capião ele se configure, ok? Então, continuando sobre o conceito, o uso capião ele é a transformação da posse em propriedade. A pessoa ela não tem a propriedade do imóvel ainda, mas ela está na posse dele e ela passa, a partir do atendimento de certos requisitos, obter a propriedade. Então fique atento porque você pode estar prestes a perder um imóvel e se atente aos requisitos para que isso não aconteça com você, ok? O que pode ser usucapido, gente? Pode ser usucapido bens particulares. De forma alguma, bens públicos podem ser usucapidos. Praia, praças, estradas, nada disso. Nada que pertence ao governo. Prédios utilizados pelo governo de forma alguma podem ser usucapidos. Então, quando a gente fala em uso capião, que é essa aquisição da propriedade, a gente está falando de bens particulares, ok? Não importa se os bens estão escriturados, tá? Essa é uma verdade, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas tem que ser bens particulares, ok? Olha só, os requisitos gerais para haver a uso capião são: posse da coisa, tem que estar na posse da coisa, tem que agir como dono fosse, não pode ser um imóvel emprestado, não pode ser um imóvel locado, a pessoa tem que agir como se dono fosse. Ela tinha um imóvel vazio, abandonado, e ela chegou, entrou, construiu, e ali vem morando há algum tempo. Então, tem que ser ela tem que agir como se dono fosse, ela tem que ter ciência disso, ok? Tem gente que tá falando aí, né? Isso me assusta, e realmente, Daniel, é para assustar mesmo, porque pode ser que, assim, alguém que esteja nos assistindo aí esteja, assim, prestes a perder um imóvel, ok? Porque a uso capião, para a pessoa adquirir o imóvel, não se faz necessário ajuizar uma sentença. Se ela já atender, uma ação judicial. Se essa pessoa, ela já possui todos os requisitos, ela já obteve o benefício. A sentença, a lei fala que é meramente declaratória, só vai declarar um direito que ela já adquiriu,
entendeu? Então vamos lá, ela tem que agir como se dono fosse, não pode ter oposição de terceiro, gente, não pode ter oposição de ninguém, ok? Ela tem que entrar, a posse dela tem que ser mansa e pacífica. A contagem de tempo, a gente vai ver aqui que existem vários tipos de uso capião. E a contagem de tempo é feita do tempo em que a posse é mansa e pacífica. Não pode ser uma posse em que há resistência, em que há conflito da outra parte proprietária, ok? Olha só, e nós temos aqui vários tipos de uso capião. E eu vou descrever aqui para vocês. Nós temos aqui a uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária é o seguinte, gente, deixa eu colocar aqui, porque nós temos vários requisitos de cada uma delas, tá? Olha só, o prazo dela é o maior, o prazo dela é 15 anos, mas só que não é exigido nenhum documento e não é exigido a boa-fé. Então, a pessoa que está no imóvel durante 15 anos, de forma ininterrupta, ele mesmo sem ter o documento, mesmo sem ter um contrato de compra e venda, ou ter uma escritura inválida, ou um recibo, ele entrou no imóvel, está no imóvel há 15 anos. O que acontece? Ele pode requerer o uso capião, tá? Desde que sejam obedecidos os requisitos. E um dos requisitos para que esse prazo diminua para 10 anos, então a extraordinária, nós estamos falando, ela tem o prazo de 15 anos, mas para que esse prazo diminua para 10 anos, a pessoa deve fixar moradia, ela deve morar nesse imóvel, ou ela deve tornar, se for um imóvel rural, tornar esse imóvel produtivo. Então, esse é o primeiro tipo de uso capião. Mudou o tempo com o Código de 2002, antigamente eram 20 anos, então agora passa a ser 15 anos, tá, gente? E se a pessoa tornou a terra produtiva ou se ela está morando no imóvel por uma questão social, esse tempo é diminuído 5 anos, passa-se de 15 anos para 10 anos, tá? Boa noite a todos que estão entrando aí, tá? Clóvis, boa noite, fiquem à vontade para fazer perguntas. Então, depois nós temos o quê? A uso capião ordinária, que além daqueles requisitos que eu falei, como se agir como se dono fosse, posse mansa e pacífica, ela exige o quê? O justo título e a boa-fé. O que é boa-fé, gente? A pessoa está morando lá e ela acredita que ela está fazendo certo, ela acredita que ela não está errada. E o justo título seria, por exemplo, uma escritura que foi passada, mas que não pode ser registrada porque ela contém vícios. Por exemplo, um testamento que foi feito, mas ele foi invalidado pela justiça. Então a pessoa acreditava que aquilo ali fosse realmente dela, e infelizmente o documento não é hábil à transmissão, tá bom? O Clóvis está perguntando, uma pessoa que aluga um imóvel por mais de 20 anos também tem direito ao uso capião? Clóvis, nós vamos chegar nessa questão, mas eu vou te adiantar que não tem direito, tá bom? Porque nós estamos falando aqui, a questão da locação envolve questão de confiança e a lei não aceita o abuso de confiança, tá bom? Então, não tem direito, tá, gente? Contrato de locação, assim como também o contrato de comodato. Por exemplo, você fez um favor para a pessoa que estava em dificuldades financeiras de deixar que ela morasse no seu imóvel, você emprestou sua casa para ela e falou, olha, não paga aluguel não, fica aí, quando a situação melhorar, você arruma um lugar, e essa pessoa entra contra você com ação de uso capião. Ela não vai conseguir ganhar o processo porque houve um abuso de confiança. A posse dela é precária e a lei fala que a posse precária ela não se convalesce com o tempo, tá bom? Não importa se o contrato de comodato, quando a gente fala de comodato é o quê? Um empréstimo. Não importa se o empréstimo foi verbal ou se vocês fizeram por escrito, se ficar comprovado que realmente foi um empréstimo, foi um comodato, essa pessoa não irá conseguir a uso capião, tá bom? Sobre o imóvel. Vamos lá, o Daniel
temos um imóvel no Brasil, está alugado e minha ex está meio doente, ela não pode ir lá onde está o imóvel para renovar o contrato. Corre-se o risco de perder esse imóvel para o locatário? Daniel, não corre o risco. A lei entende que se o contrato de locação ele não for renovado, é como se ele ficasse vigente por prazo indeterminado nos termos do antigo contrato. É claro que por segurança, assim que ela se restabelecer, é interessante que se faça um contrato por prazo determinado. Mas o contrato, é isso aí que você colocou, abuso de confiança, tá? Se ficar configurado que houve abuso de confiança, e no seu caso você tem o que para provar? Você tem um contrato de locação. Muitas pessoas fazem o contrato de locação de forma verbal e provando perante a justiça que houve realmente a locação, você pode provar por meio de recibos, por meio de depósitos bancários, por meio de testemunhas. Provando-se isso, não recebe, ok? De forma alguma. Nós temos 3 tipos de posse injustas. Quais são esses tipos? A posse violenta. Uma pessoa, por exemplo, ela entra no imóvel da outra e age com violência e faz com que essa pessoa saia do imóvel. Esse é o tipo de posse violenta. Nós temos a posse clandestina. O que é a posse clandestina? A pessoa viu um imóvel vazio, todo dia ela passa ali, olha que ninguém mexe naquele imóvel, ela se estabelece nesse imóvel e essa é uma forma de clandestinidade. E nós temos a posse precária. A posse precária é essa que você está perguntando, é essa que foi gerada dúvida a respeito da locação, a respeito do empréstimo de imóvel, no caso do comodato. A posse precária, ela não se convalesce com o tempo, porque o direito ele não pode proteger o abuso, ok? Então, no contrato de locação, no contrato de comodato, não há a possibilidade de uso capião. Mas, gente, preste atenção. Nós temos visto nas jurisprudências, nas decisões dos tribunais, que algumas pessoas elas entram pedindo uso capião, alegando que tem o direito, sendo que, na verdade, o que houve foi um empréstimo do imóvel. Então, por segurança, o que deve ser feito? Por segurança, deve ser feito um contrato de comodato, tá? É bom você documentar isso. Você emprestou o seu imóvel para um amigo, por exemplo, como eu falei, que está em dificuldades financeiras? Documente isso, que é um empréstimo, que ele não vai pagar nada, é um empréstimo gratuito, mas que não, você não está dando, você não está doando, é apenas um empréstimo, ok? Olha só, deixa eu ver aqui os comentários logo acima. O Daniel falou que tem provas, excelente, Daniel. O Joel, comprei 2 lotes em um novo loteamento, o dono foi sacana e vendeu os 2 lotes por 2 vezes. Depois de 2 anos descobrimos isso, o que fazer? Qual a chance de recuperar o dinheiro? Joel, olha só, a lei protege aquele que agiu de boa fé. Se ele vendeu 2 vezes, você foi o primeiro lesado. Suponhamos que o segundo comprador tenha escriturado e registrado o imóvel mais rápido do que você. Se eles agiram de boa fé também, a lei não vai retirar, não vai anular o registro deles. A lei vai permitir que eles fiquem com o imóvel e você vai ter que entrar para recuperar o seu dinheiro contra o comprador, contra a imobiliária, requerendo danos materiais e morais, ok? Então, assim, não tem como, se eles agiram de boa fé, não tem como anular o registro dos segundo compradores. Entretanto, se você escriturou e registrou o seu imóvel primeiro do que eles, o que acontece? Eles tinham ciência, porque eles pegaram a escritura e viram que aquele imóvel estava vendido, tá bom? Mas nós estamos falando também, né? Vamos trazer aqui para um contexto mais real. Nós estamos falando de um loteamento que muitas vezes ele não está escriturado, ele não está detalhado ali no cartório de registro de imóveis. Geralmente é através de recibo. Se ficar comprovado que os compradores agiram de boa fé, você vai perder, você não vai ter como ficar neste imóvel, se eles, por exemplo, estiverem na posse desse imóvel, e você vai ter que entrar com uma ação para reparar os seus danos contra a imobiliária, a construtora, contra quem te vendeu, ok?
Ah, você colocou aí, tem o recibo de compra. Isso mesmo, porque é muito comum aqui no Brasil passar o recibo, né? Então, se eles, por exemplo, se estabeleceram nesse imóvel, quem comprou depois que você vai ter que entrar com ressarcimento de perdas e danos contra quem te vendeu, tá bom? Então tá, gente, olha, podem perguntar, tá? Nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês, para esclarecer as dúvidas de vocês. Ok, Joel. Então, gente, olha só, nós temos vários tipos de uso capião aqui. Então, eu falei do extraordinário, do ordinário. A lei, através da Constituição Federal de 88, ela também lançou o uso capião constitucional, o urbano e o rural. E aí diminuiu também para 5 anos, esse tem um prazo bem menor. E o urbano constitucional, ele só é aceito em imóveis até 250 metros quadrados e o rural até 50 hectares. Então, tem que estar dentro desses requisitos, ok? Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, cada situação se encaixa em um tipo de uso capião. Se você acha que você tem direito ao uso capião, não é você que escolhe, eu quero de 5 anos, eu quero de 10 anos, eu quero de 15 anos. Não, a sua situação vai se encaixar em um tipo de uso capião. Então, por isso que a gente está conversando aqui. Se você tem dúvidas, coloque a sua dúvida aí para a gente saber em qual tipo de uso capião você se encaixa, ok? Nós temos também a uso capião coletiva, que muitos doutrinadores, muitos estudiosos, eles entendem que foi um abuso isso que foi feito. Por exemplo, quando há invasão de prédios nos grandes centros, e pode ser que haja o direito dessas pessoas requererem ao uso capião. E existem requisitos para isso também. Pode ser qualquer metragem, não tem limite. Tem que ser ocupantes de baixa renda, nenhum dos ocupantes ali podem ter algum outro imóvel. Então, assim, é muito pouco utilizado, porque geralmente dá muito problema. Da invasão já originam ações judiciais contra os ocupantes e essa ação nem é impetrada, mas existe a possibilidade, sim, a lei nos dá de uso capião coletivo, ok? E há também uso capião por abandono do lar entre os cônjuges, que nós vamos falar mais aqui embaixo, tá bom, gente? Então, assim, eu passei o resumo mesmo, de forma, assim, simples para vocês, de forma superficial, dos requisitos da uso capião, o que é e quais são os seus requisitos. E eu vou trazer aqui algumas questões práticas, tá bom? Mas quem tiver pergunta pode ir colocando que é uma questão prática também, quando a gente responde uma pergunta. Clenilza, doutora, minha amiga mora nos Estados Unidos. O filho dela faleceu, só que ele pegou o INSS de 3 meses. Ela consegue pegar uma aposentadoria ou não? Clenilza, olha só, liga para mim, pede a sua amiga para ligar para mim. Ah, tá, entendi. O marido dela faleceu, só que ele pagou o INSS só por 3 meses, ok. Olha só, se quando ele faleceu ele estava segurado, ela tem direito. Mas se ele faleceu, quando ele faleceu, havia muito tempo que ele não pagava o INSS, ele não tem direito, tá bom? Se ela quiser ligar pra gente, tá anotado o número do escritório e aí ela pode passar as datas com detalhes, tá? Mas ela só vai receber se ele era segurado na época do falecimento, ok, Clenilza? Então, gente, eu trouxe aqui algumas questões práticas para a gente entender a respeito do uso capião. A primeira questão é o seguinte: cabe usucapir na parte comum de um condomínio edilício? O que é um condomínio edilício? Quando a gente fala condomínio edilício, a gente se refere a prédios comerciais e residenciais, tá certo? Então, por exemplo, nos prédios residenciais, uma garagem que ela não foi particularizada a ninguém, é uma área comum e um dos condôminos sempre estaciona ali. Ele tem 2 carros e ele só tinha direito a uma garagem, então ele pega essa garagem de uso comum
e sempre estaciona ali, ele pode requerer futuramente a uso capião? Olha, a lei proíbe. A lei diz o seguinte, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, que não há possibilidade de ter uso capião da área comum, tá bom? Em casos de condomínios edilícios, tá bom, gente? Então, quando se trata de áreas comuns, de prédios residenciais e comerciais, não há possibilidade de haver a uso capião, ok? E se a gente estiver falando de uma área em que há condomínio, mas somente entre 2 proprietários, suponhamos um terreno com um imóvel e os 2 compraram, os 2 são donos, por exemplo, marido e mulher. Nós vamos entrar mais à frente no caso de marido e mulher, então eu não vou dar esse exemplo. 2 pessoas, 2 irmãos, por exemplo, compraram esse imóvel e um dos irmãos, ele usa esse imóvel de forma exclusiva, ok? O outro não faz uso do imóvel, somente um comprador, apesar dos 2 serem donos, apenas um comprador faz uso do imóvel, apenas um proprietário faz uso do imóvel. É possível pedir na justiça uso capião? A lei entende que nesse caso sim, é possível, desde que se prove o seguinte, que o segundo irmão, aquele que não fazia uso, ele não se importava com o uso do primeiro, ok? Deve-se provar que o uso foi exclusivo de um apenas, deve-se provar que a posse era mansa e pacífica, que o outro nunca contestou. Então, esse irmão que usava de forma exclusiva, ele pode futuramente vir pedir na justiça a uso capião, tá bem? Olha só, gente, agora outro exemplo. Por exemplo, compromisso de compra e venda. Suponhamos que uma pessoa adquira um imóvel por contrato de compra e venda. É muito comum também, quem está nos Estados Unidos, adquirir imóveis através de contrato, tá, gente? Aqui a gente está falando, é claro, para todo mundo. Mas eu dou exemplos específicos porque nós temos muitos clientes aí. Então, suponhamos que uma pessoa adquira um imóvel através de contrato de compra e venda. E ela quita esse contrato e o proprietário some. Ela não tem notícia do proprietário e aí ela precisa passar o imóvel para o nome dela. Ela precisa de uma escritura, ela precisa registrar essa escritura e o proprietário não está presente para assinar, para documentar essa transferência. O que acontece? Ela pode requerer esse imóvel por uso capião? Ela pode requerer, tá bom? A lei permite que ela requeira sim, através do uso capião. Vamos mais, gente. Um caso bastante complicado é a questão de o imóvel ser objeto de inventário. Por exemplo, suponhamos que houve um inventário, houve partilha e cada herdeiro recebeu a sua parte. Suponhamos que 5 irmãos herdaram a terra e cada um recebeu a sua parte. E 4 irmãos nunca se importaram e apenas um trabalhava, mexia na terra, mesmo já tendo havido inventário e mesmo as partes já tendo sido definidas, a fração de cada um. Pode esse único irmão que trabalhava requerer o uso capião deste imóvel que já foi inventariado? Olha só, quando a gente vai pesquisar sobre as decisões, como os tribunais têm decidido sobre esse assunto, a gente verifica que é um caso muito complicado e é um caso muito difícil até de se ganhar. Deve-se provar que, além da posse exclusiva, os outros herdeiros, eles nunca contestaram a posse exclusiva desse herdeiro. Então, ele tem que agir sozinho, a posse tem que ser exclusiva dele e tem que ser provado que os outros nunca contestaram, eles nunca quiseram saber daquele imóvel realmente.
Mas se configurar que foi um empréstimo, o nosso irmão é o mais necessitado, vamos emprestar para ele até ele se restabelecer. Se for configurado que foi um empréstimo dos herdeiros, de forma alguma poderá haver uso capião. Então, quando chega um caso desse na justiça, a lei olha assim os detalhes, o juiz olha de forma bem atenta, porque na maioria dos casos não é configurada a possibilidade de uso capião, porque houve um empréstimo e, como eu falei acima, quando a gente falou da locação e do comodato, pode ser que houve apenas um comodato por parte dos outros herdeiros. Olha, nós vamos emprestar a terra para ele porque ele já produzia na terra antes do nosso pai falecer e nós vamos emprestar a terra para ele. Se configurar que foi um empréstimo, a lei ela não protege esse herdeiro que usou a terra exclusivamente, tá? Porque ela considera que houve abuso de confiança por parte dele. Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Mas no caso de o imóvel ser fruto de inventário, é uma situação bem delicada, tá bom, gente? Olha só, a outra questão é uso capião contra menor. Se um imóvel está escriturado, está registrado em nome do menor, se um menor ele é o dono do imóvel, esse imóvel pode ser usucapido? Não. A lei entende que não há uso capião contra menor, tá? Menor a gente está falando aqui de absolutamente incapaz, tá bom, gente? Menor de 16 anos. Então, a gente está falando de absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz também é aquele que não tem o discernimento normal, tá? Contra ele não corre a prescrição aquisitiva que a gente diz quando você tem o direito ao uso capião, tá bem? Olha só, agora um assunto delicado e interessante é o uso capião entre cônjuges. O artigo 197 do nosso Código Civil, ele diz o seguinte, que na constância do casamento não pode haver uso capião. Na constância do casamento, ok? Então, essa é uma regra geral. Recentemente, a nossa legislação, ela inseriu a uso capião por abandono do lar conjugal. O que quer dizer essa uso capião? É o seguinte, aquele que ele é abandonado pelo cônjuge por 2 anos ou mais, ele pode requerer para ele o direito ao imóvel cuja família morava, ok? Então, esse imóvel tem que ser até 250 metros quadrados, mas tem que ser configurado o abandono. Isso é muito interessante porque nós temos uma situação em que várias pessoas, aqui no Brasil, uma situação em que várias pessoas vão para o exterior tentar uma vida melhor. E casamentos são desfeitos com isso. E nesse meio, a pessoa tem que ser cautelosa, ela tem que ser esperta, porque você pode vir a perder um imóvel sob a alegação do seu cônjuge que ficou no Brasil, alegando que você abandonou, você foi para o exterior, e essa pessoa pode vir a requerer o imóvel para ela. Então, na partilha de bens que você teria direito ao imóvel, você não vai ter mais direito ao imóvel se ela requerer o uso capião e se for configurado o direito. Mas existem requisitos para que esse direito se configure. A metragem tem que ser até 250 metros quadrados, então não pode ser um imóvel maior do que essa área, seja construída ou seja a área não edificada. Outra coisa, tem que ser configurado o abandono, gente. Muita gente vai para fora, mas manda dinheiro para os filhos, sempre ajuda. Isso não é abandono. Nós estamos falando aqui de abandono. A pessoa, ela saiu de casa, ela foi embora e nunca auxiliou, nunca prestou ajuda ao núcleo familiar. Então, tem que ser configurado o abandono para que se receba o benefício da uso capião por abandono. E a pessoa, esse cônjuge que irá requerer, ele não pode ter nenhum outro imóvel, ok? Então, são esses os requisitos
que devem ser verificados e tem que ter cautela com isso, tá, gente? Quem, por exemplo, foi para o exterior, já fez nova família no exterior, já possui nova família e não resolveu a questão familiar aqui no Brasil, que envolve a questão jurídica também, é bom fazê-lo para que não haja o prejuízo com o uso campeão por abandono do lar conjugal, ok? E se o imóvel ele não possui matrícula e foi um imóvel, é uma área de resto de loteamento, tem o direito a uso campeão? Olha só, a lei ela permite que se o imóvel não tem matrícula ou se ele é resto de um loteamento, que se faça uma perícia para individualizar essa área. A área sendo individualizada, essa perícia será demonstrada ao juiz, à justiça, e a partir daí o juiz vai sentenciar. Então, há sim possibilidade de uso campeão, ainda que o imóvel não tenha matrícula, ainda que não seja um imóvel registrado no cartório de imóveis. Aí o que vai acontecer? Quando a sentença chegar para o cartório de imóveis, eles irão abrir uma matrícula, ok? Então, ali vai começar um novo imóvel através da sentença do juiz competente, tá certo? Agora, o caso que a gente falou, eu vou fechar com esse caso, uso campeão no contrato de locação ou no comodato verbal ou por escrito, que é o que a gente começou a falar, tá? Que era o último ponto que eu havia colocado. Não há possibilidade de uso campeão em contrato de locação, tá bom, gente? Mas a gente tem que ser cauteloso. Muitas vezes o contrato de locação ele é verbal, é interessante fazer por escrito. Não há também possibilidade de uso campeão para comodato. O que é comodato? É o empréstimo. Eu estou assim emprestando meu imóvel para a pessoa. Pode ser de forma verbal também. Muitos comodatos acontecem de forma verbal ou por escrito, tá certo? Então, assim, é importante que se documente isso, faça um contrato de forma simples, mas que dê para entender que você está emprestando o comodato, ele é um empréstimo de forma gratuita, você está emprestando para uma pessoa aquele imóvel, tá, gente? Para não ter mais problemas. Os maiores requerimentos de uso campeão que a gente tem visto na justiça são através de situações de comodato, então por isso que a gente tem que ser cauteloso. Se você, por exemplo, deixa o seu cônjuge morar no imóvel que pertence a vocês dois ou pertence só a você e você já está separado, já não quer mais nada com essa pessoa, não tem interesse nenhum, é interessante que você faça um contrato de comodato, um contrato de empréstimo, para que futuramente você não venha perder esse imóvel através do uso campeão, ok? Então, assim, era essa a matéria que eu queria trazer hoje para vocês. Se restar alguma dúvida, se vocês quiserem fazer perguntas sobre outras matérias do direito brasileiro, vocês podem acessar caldeirapaisante.com.br. Lá no site a gente tem um formulário para que você deixe a sua pergunta, nos envie a sua dúvida, porque tem muita gente que gostaria de fazer uma pergunta, mas não tem coragem de fazer aqui, para que todos leiam. Pode ser uma dúvida a respeito de direito de família ou questão previdenciária, então deixa a sua dúvida lá no nosso site que você receberá a resposta, ok? O nosso telefone de contato está escrito em cima, vocês podem ligar caso queiram também fazer essa consulta via telefone, tá bom, gente? Agora aqui são 6h48, eu agradeço a atenção de todos vocês, acredito assim que as questões mais delicadas na prática eu trouxe aqui para vocês. Estou olhando aqui as minhas anotações, mas eu acredito que é isso mesmo, tá? E outra coisa que eu havia esquecido de falar é que hoje a lei possibilita a uso campeão extrajudicial, que é aquela feita no cartório, tá? Mas para isso nós temos vários requisitos que devem ser atendidos, uma lista de documentos que devem ser atendidos, que também, mas há possibilidade de se fazer extrajudicialmente, que acontece de forma muito rápida, tá, gente? Mas é quase
é uma forma consensual, ok? A gente não pode ter uma resistência da outra parte, da parte que realmente é dona do imóvel. Então, é um uso capião que raramente a gente vê, raramente se vê, ok? Mas há uma possibilidade de se fazer uso capião extrajudicial. Olha, então muito obrigada a participação de todos. Havendo dúvidas, só encaminhar caldeirapaisante.com.br. Meu muito obrigado. Semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos aqui. Obrigada.